Olá, eu sou a professora Marta Marandino, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e também sou coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Não Formal e Divulgação da Ciência. Bom, quero agradecer, né, o convite para conversar com vocês sobre esse tema tão instigante, que é a educação não formal. Eu escolhi falar esse tema a partir de um texto que eu publiquei, que é o editorial da revista Ciência e Educação, que foi publicado em 2017. Eu posso depois passar as referências para vocês, né? E também com base em outros autores que eu tenho refletido sobre essa questão da educação não formal. Esse texto publicado, ele tem como título: Faz sentido ainda propor a separação entre os termos da educação formal, não formal e informal? Bom, ele é uma pergunta, né? O título é uma pergunta, e é exatamente para uma provocação para que a gente possa aprofundar essa questão e essa temática da educação não formal. Eu queria começar dizendo que esse termo, a ideia da educação formal, não formal, informal, começa a ganhar força, principalmente no final dos anos 60, início dos anos 70, no mundo inteiro, e especialmente no Brasil, a partir de uma percepção que, para alguns, estava acontecendo uma crise da educação como um todo, e essa crise causada especialmente pelos movimentos de abertura, de acesso à educação, aos sistemas escolares, e a percepção que esses sistemas escolares não estavam absorvendo ou sendo garantido que as pessoas realmente pudessem entrar na escola, ter esse acesso de uma maneira com qualidade. Essa percepção, que não acontece só no Brasil, acontece em outros lugares também, provoca uma mobilização mundial em torno de uma reflexão sobre os sistemas de ensino, os processos, modalidades de ensino, as formas de acesso ao conhecimento. E um dos marcos importantes dessa discussão são alguns eventos que vão acontecer, especialmente financiados pela Unesco, e um deles deu origem a um relatório importante, que é chamado de Fall Report, que é vou pegar aqui direitinho para vocês o nome, Learning to Be, the Fall Report, né? Que estabelece esse documento, né? Ele é produzido em 1972 e ele estabelece as metas para o que veio se chamar a educação ao longo da vida, lifelong education, e a ideia de uma sociedade de aprendizagem, ou a learning society, uma sociedade baseada na informação e na educação. Esses preceitos que promoveram a mobilização em torno do aparecimento, né, da formalização, vamos dizer assim, de uma série de práticas que já vinham acontecendo junto a grupos, comunidades rurais, a grupos que existiam, adultos que não tinham tido acesso à escolaridade até então, começam a se organizar, principalmente a partir de iniciativas vindas de governos e de grupos ligados a movimentos sociais que se dedicam especialmente a trabalhar no sentido de promover a educação para essas comunidades que estavam até então fora dos sistemas escolares. Esse movimento também, de uma certa maneira, mobiliza a sociedade, as diferentes sociedades a discutir essa questão, e surge, então, essa mobilização em torno do tema da educação formal, não formal e informal. Com relação à própria temática, né, e à conceituação da educação não formal, é interessante a gente perceber e considerar que essa modalidade educativa ela é polissêmica. O termo é polissêmico, na medida em que a gente percebe que ele varia de diferentes contextos de uso e de diferentes autores também, a partir também das origens que ele se estabelece, a própria história, vamos dizer assim, desse termo.
Então, a gente vai encontrar, por exemplo, uma diferença na língua inglesa para a língua portuguesa, na medida em que, muitas vezes, principalmente no que se refere às instituições culturais que desenvolvem atividades educativas, é mais comum, no universo da língua inglesa, a gente encontrar o termo educação informal ou informal education. É, então, muitas vezes, em países como os Estados Unidos, Inglaterra, a gente encontra a educação formal, voltada para a escola, e a educação informal, que seria tudo aquilo que é fora da escola. Outro aspecto também que é importante ser destacado é que a educação não formal ela vem muito associada, principalmente nos contextos latino-americanos, no contexto latino-americano, né? E no Brasil, a concepção de educação popular. Ela surge, né, junto a vários movimentos sociais que deram origem a iniciativas importantes no que a gente vem chamando, né, historicamente, de educação popular. Nesse sentido, eu queria dar destaque a um texto recém-publicado. Esse texto é da Carolina Catini, e ele tem como título Educação Não Formal, História e Crítica de uma forma social, de uma forma social. Ele foi publicado na revista Educação e Pesquisa, é, de 2021. A Educação e Pesquisa é uma revista da Faculdade de Educação da USP. E nesse texto, a Carolina ela faz uma análise crítica sobre o desenvolvimento da educação, da ideia de educação não formal no país, né, no Brasil, né, na associação com a educação popular. Então, no fundo, ela vai fazer uma interpretação crítica da história da educação não formal e vai argumentar a favor de que o surgimento dela está muito ligado a um projeto conservador para mitigar a força que a educação popular teve, principalmente no período da ditadura no nosso país. Nesse texto, a Carolina, né, que eu recomendo muito vocês a lerem, a Carolina vai esmiuçar, né, a partir de uma análise documental, exatamente como é que cresce a ideia de educação não formal no país, né, numa articulação entre o movimento interno, que exatamente entre esse final, né, ao longo dos anos 60 e o início dos anos 70, a gente se encontra nesse governo militar e numa ditadura, e que nesse contexto as iniciativas que haviam dos movimentos sociais, os movimentos populares, para formar e educar os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, as pessoas, os adultos que não tiveram acesso à escola, que eram feitos muitas vezes por partidos ou grupos ligados à esquerda, né, a perspectivas mais socialistas e mesmo comunistas de educação, de política, né, na dimensão política. Esses grupos que vinham atuando intensamente na educação dos grupos excluídos, né, do sistema escolar, existe uma mobilização do governo militar para exatamente acabar com esses movimentos, né? E um marco muito importante, segundo a Carolina, é a criação do Mobral, né? Do que foi chamado Movimento Brasileiro de Alfabetização, que é um movimento que é imposto pelo governo militar exatamente no lugar do que vinha acontecendo em nome do que se chamou de educação popular e que teve, por exemplo, Paulo Freire como uma figura de referência nesse processo. Bom, não vou entrar aqui no texto da Carolina, né? Eu acho que ela faz uma discussão muito interessante do ponto de vista das críticas ao que veio ser concebido como educação não formal no Brasil, mas eu queria trabalhar com uma ideia importante que ela traz, que é a origem desse termo, né, do ponto de vista internacional, principalmente no que se refere ao uso do termo não formal, nessa relação entre aquilo que é fora da escola e associado muitas vezes às instituições privadas e toda uma mobilização em termos de um investimento privado
na educação. Eu acho que é algo que a gente deve estar bastante atento no que se refere às políticas de educação de uma maneira geral, especialmente no nosso país. Bom, eu queria também fazer um destaque que me parece interessante, ainda no que se refere às questões de definição, né, da educação não formal. Muitas vezes, né, a ideia de educação não formal foi assumida por instituições culturais, como, por exemplo, os museus. E nessa vertente, é a vertente que eu tenho trabalhado mais, no que se refere a pensar e discutir as especificidades educativas de espaços fora da escola, de espaços exatamente que possuem iniciativas educacionais intencionais, né, muitas vezes intencionais, como os espaços, por exemplo, de museus e instituições culturais de uma maneira geral, e que muitas vezes estabelecem relações com a educação formal, parcerias, inclusive, e também com a educação chamada informal, que é essa educação que acontece fora dos espaços, nos contextos familiares, por exemplo, nas conversas entre amigos, entre grupos, em instâncias que são, por exemplo, de grupos de comunitários, religiosos, e que também pode ser considerado um processo educativo. Então, acho que um aspecto importante é que muitas dessas comunidades e mesmo instituições começam a se auto-intitular, né, e a chamar para si essas expressões que são educação não formal e informal. Então, a gente considera que é relevante, por um lado, é relevante essa ideia de pensar que a educação ela não está restrita ao espaço escolar, mas que ela acontece realmente, né, ao longo da vida, a partir de determinadas intencionalidades e determinadas demandas da sociedade, mas também ela acontece a partir da busca dos indivíduos e dos grupos por um acesso maior à informação, à educação, né, de uma maneira qualitativa. Nesse sentido, muitas vezes fica difícil a gente colocar limites muito claros entre o que é educação formal, não formal e informal. Eu sempre costumo brincar com essa ideia, por exemplo, se uma escola vai visitar um museu, a gente pode dizer que essa experiência ela é formal, não formal ou informal, né? Eu costumo sempre argumentar a favor de a gente refletir sobre esse tipo de experiência, pensando da onde a gente está vendo ela. Então, a escola, quando sai dela e vai fazer atividades escolares, fora do seu espaço físico, né, mais articulado ao seu currículo, articulado aos seus objetivos, ela não deixa de ser escola. Então, ela continua ocorrendo como uma educação ligada a objetivos e finalidades escolares e da educação escolar. Então, a gente pode, nesse sentido, continuar chamando de educação formal, né? No entanto, por exemplo, do ponto de vista do museu, que recebe a escola, né? Então, dos educadores que estão ali se organizando para receber a escola, pensando, se planejando, mas que não estão, por exemplo, associados ao currículo, ou, por exemplo, não tem fins de avaliação para eles, né? Os alunos não vão ser avaliados em relação ao que eles realizam na visita ao museu. Então, para eles, essa educação ela tem uma dimensão não formal, na medida em que tem planejamento, tem intencionalidade, mas o impacto e os princípios, os preceitos, não são os mesmos que estão em volta do que a gente chama de educação formal e educação escolar. Por outro lado, por exemplo, quando uma família vai visitar um museu, a família muitas vezes vai, né, tem finalidades, vai num fim de semana, vai fazer um passeio, vai promover um processo de entretenimento para a sua família, mas também, muitas vezes, ela também tem intenções educacionais. Ela quer promover uma experiência, por exemplo, para os seus filhos, que é educativa. Então, nesse sentido, a gente poderia chamar de informal, na medida em que o acesso à informação promovido nessa experiência,
ele tem, né, ele vai ser relevante. Então, a gente poderia chamar, por exemplo, de educação informal, que é na conversa com os pais, com a avó, com a tia, com os amigos, com os irmãos, é que vai se dando o processo educativo, e, obviamente, na interação com os conteúdos do museu. Mas, mais uma vez, para o museu que está recebendo essa família, que planejou as exposições, que planejou as ações educativas, essa experiência continua sendo uma experiência de educação não formal. Então, a gente percebe que, muitas vezes, para definir, né, ou para caracterizar as diferentes modalidades educativas, é importante a gente analisar de que perspectiva a gente está olhando. Eu queria finalizar dizendo que essas diferenciações entre formal, não formal e informal, elas muitas vezes hoje elas são questionadas, né? Eu costumo brincar muitas vezes que eu até já nem sei mais se eu quero que meu grupo de pesquisa, que se chama, como eu disse, né, Educação Não Formal e Divulgação da Ciência, se eu gostaria ainda de manter essa expressão educação não formal no título do grupo, mas, na verdade, eu acho que é provocante, né, na medida em que a gente pode, a partir da expressão, né, educação não formal, essa expressão nos provoca a pensar um aspecto que é epistemológico, que é de definição, mas também um aspecto político, como eu comentei anteriormente. Então, eu acho que ainda há muito que se aprofundar e se pesquisar em torno desse termo. Eu acho que é um campo de conhecimento em construção, e que a gente, o tempo inteiro, né, nós, educadores, nós, professores, e familiares e cidadãos, devemos ter contato com essas expressões e dar sentido a elas a partir das nossas práticas sociais e dos contextos em que a gente vive. Então é isso, obrigada por essa oportunidade, e eu estou disponível aí para conversas e trocas quando for de interesse de vocês. Um grande abraço, até uma próxima. Obrigada.